Salve, salve, amiguinhos! Salve, salve, galera! Que bom vocês estarem mais uma vez aqui com a gente, canal Geografia de Elite, um canal que busca fazer uma geografia com responsabilidade, ok? Aqui a geografia é levada a sério. Fazemos uma geografia raiz, beleza? Muito bom! E antes de começarmos o nosso tema, agentes internos do relevo, a gente pede para que vocês se inscrevam no canal, deixe o likezinho e compartilhe com a galera, amiguinhos. Beleza? Então, bora pra aula! Agentes internos, também chamado de agentes endógenos, ok? São agentes estruturais. Os agentes internos provocam mudanças na litosfera em virtude da movimentação das placas, ok? Dentre essas mudanças nós podemos citar alteração nas formas de relevo, ok? Os dobramentos, mudança nas estruturas rochosas, atividades vulcânicas, atividades sísmicas. Então, os agentes internos nós vamos chamar de estruturais, enquanto que os agentes externos do relevo são agentes esculturais. Eles vão modelar as formas de relevo, eles vão modelar a superfície terrestre. Ok? Muito bem. Então, para entendermos a ideia aqui dos agentes internos, os agentes internos estarão relacionados diretamente ao tectonismo. Perfeito? Em outras palavras, os agentes internos estarão relacionados à movimentação das placas tectônicas. É justamente esta movimentação a grande responsável pelas diferentes forças que atuarão do interior para a superfície terrestre. Tranquilo? Muito bom. Dentre essas ações, dentro das consequências do tectonismo, que culmina aí com os agentes internos, nós temos os dobramentos, as grandes cadeias montanhosas, e esses dobramentos podem ser antigos ou podem ser modernos. Há ênfase para esses dobramentos modernos, ok? As montanhas jovens. Podem provocar abalo sísmico, os terremotos, quando ocorrerem em áreas continentais, ou maremotos, quando ocorrerem em áreas oceânicas. E esses maremotos poderão levar à formação de tsunami. Não quer dizer que todo maremoto leva à formação de tsunami. Pode acontecer, poderá levar à formação. Beleza? E o vulcanismo. Então, vulcanismo, abalo sísmico, desdobramentos são ações diretamente relacionadas ao tectonismo. Não dá para eu pensar em vulcanismo se eu não pensar no tectonismo. Não dá para eu pensar nos abalos sísmicos se eu não pensar no tectonismo. A formação de cadeias montanhosas sem pensar no tectonismo, sem pensar na movimentação das placas. E esta movimentação, amiguinho, pode ser convergente, divergente ou transformante, conservativa. Essa movimentação de placas pode ser horizontal e pode ser vertical. Esta movimentação horizontal das placas pode levar à formação da orogênese. Orogênese é o processo de formação de montanhas, formação das cadeias montanhosas, que vai resultar nos dobramentos modernos, por exemplo. A movimentação vertical das placas levará à epirogênese. Então, epirogênese é um processo referente à movimentação vertical das placas, que poderá promover a regressão e transgressão marinhas, a formação de fraturas e falhas ao levantamento, rebaixamento da litosfera, ok? Então, epirogênese é um processo vertical de movimentação das placas. Orogênese é um processo horizontal de movimentação das placas. Perfeito? Muito bem. Então, para entendermos, fizemos esse esqueminha. Tá? O que a gente está mostrando aqui? Movimento convergente e movimento divergente. A partir desse movimento convergente e divergente, a gente vai entender dobramentos,
abalos sísmicos e vulcanismo. Perfeito? Então qual que é a ideia? As placas se movimentam, entre aspas, estão flutuando sobre o material pastoso, fluido, que é o magma. Esse magma presente na astenosfera, a camada da Terra logo abaixo da litosfera. Perfeito? Litosfera sólida, astenosfera líquida. Beleza? Se pensarmos na estrutura, só rapidamente pensarmos, litosfera sólida, astenosfera líquida, a mesosfera ou, num outro modelo, o manto sólido, a mesosfera sólida, o núcleo externo líquido, o núcleo interno sólido. Então vai perceber aí que tem uma alternância entre camadas sólidas e líquidas. Essas alternâncias referem-se à questão de temperatura e pressão. Perfeito? O que interessa para nós é entendermos o comportamento da litosfera e da astenosfera, porque são essas duas camadas que promovem as mudanças estruturais, as mudanças esculturais na superfície terrestre, no planeta. Beleza? Então nós temos aqui uma placa oceânica, uma placa continental. Beleza? Elas estão, então, como falamos, acima do magma. Temperaturas elevadas, pressão, fazendo com que formem correntes de convecção. Corrente de convecção seria a ascensão, a subida e descida do magma em virtude da temperatura. São correntes no magma, ok? Circulatórias em virtude da mudança de temperatura. Se aquece, subiu, perde temperatura, desce, essa alternância nós vamos chamar de correntes de convecção. E justamente essas correntes de convecção do magma na astenosfera que promove a movimentação das placas tectônicas. Então eu tenho uma corrente de convecção empurrando essa placa oceânica para cá e uma corrente de convecção empurrando essa placa continental para cá. Que é um movimento convergente, as placas estão se encontrando. A placa oceânica é mais densa e a placa continental menos densa. O que acontece? A placa oceânica, por ser mais densa, mergulha na astenosfera, mergulha no magma, voltando, entre aspas, a ser magma. Processo de fusão. Então o que acontece? Essa placa continental, ao se chocar com a placa oceânica, ela vai enrugar, ela vai dobrar, elevando essa porção da litosfera. Formação de cadeias montanhosas, dobramentos, dobramentos modernos. Cordilheira dos Andes, por exemplo, Cordilheira do Himalaia, montanhas rochosas, Alpes, cadeia do Atlas. Perfeito? Então é este processo. Atenção, nós estamos dando um exemplo aqui da Cordilheira dos Andes. Placa de Nazca, oceânica, mais densa, placa sul-americana, continental, menos densa. Se chocam, um enrugamento, uma dobra e a cadeia montanhosa se forma. E ainda continua esse processo de elevação. Muito bem. Aqui o que nós temos? Movimento divergente. As placas estão se afastando. Placa africana, placa sul-americana. Nesse processo de afastamento, temos uma fenda, uma fratura, onde o material magmático extravasa para a superfície. Esse extravasamento é a atividade vulcânica. O magma, ao chegar na superfície, recebe o nome de lava vulcânica. Então, esse extravasamento do magma da astenosfera para a superfície é uma atividade vulcânica. A atividade vulcânica, amiguinho, é toda e qualquer saída, extravasamento do magma à superfície. Perfeito? Não importa o tipo, se você tem um vulcão no formato de cone, não importa. Todo extravasamento, todo deslocamento do magma na superfície é uma atividade vulcânica. Então o que nós temos aqui? As placas se afastando, então criou até uma fenda.
É uma fratura aqui oceânica. É justamente nessa fratura, ao longo dessa fratura, que corta o Oceano Atlântico no sentido norte-sul, sul-norte, em que há a ascensão do magma, o extravasamento do magma. Nós vamos chamar de pontos quentes ou hotspots. Todo local de extravasamento do magma é um hotspot, é uma atividade vulcânica. E essa atividade, esse extravasamento, vai se assentar, vai se sedimentar, solidificar, tá? Vai se solidificar no fundo dos oceanos, formando uma nova camada, uma nova crosta, um novo assoalho oceânico, e vai originar, através da contínua erupção, vai formar cadeias montanhosas ao longo desse Oceano Atlântico, que nós vamos chamar de dorsal mesoatlântica. Como nós tentamos aqui ilustrar para você. Essa formação de montanhas resultante da contínua ascensão do magma da astenosfera para a superfície. Então não esqueça, montanha não se forma apenas pelo choque de placas, por dobramentos. Montanhas também se formam pela atividade vulcânica, então são montanhas vulcânicas, ok? Temos montanhas de dobramentos e montanhas de origem vulcânica, a exemplo aqui. E essa atividade vulcânica pode acontecer aqui também, como acontece, porque você vai encontrar aqui fissuras, né, na estrutura rochosa, e através dessas fissuras o magma vai extravasar, originando então outra atividade vulcânica, ok? Um outro fenômeno associado ao tectonismo, os abalos sísmicos. Os abalos sísmicos ocorrem em áreas limites de placas, em áreas de acomodação de camadas rochosas. O nosso exemplo aqui são os abalos sísmicos decorrente, ok, do choque de placas, em áreas de contato de placas. Toda região limite de placa é uma região instável, que pode ocorrer vulcanismo, pode ocorrer abalos sísmicos e pode ocorrer aí a formação de montanhas, os dobramentos. Tá? São áreas extremamente instáveis. Então perceba o seguinte, eu tenho aqui uma área, uma placa e outra placa, a placa de Nazca, a placa sul-americana. O que está acontecendo aí? Uma concentração de energia, tá? Tá havendo aí uma tensão energética, grande concentração de energia, que à medida que há um deslocamento da placa, ocorre então a liberação de energia. Essa energia é liberada, grande concentração de energia, que ao ser liberado vai se propagar na rocha através de ondas sísmicas. Então eu tenho aqui um ponto onde ocorre o tremor, que nós vamos chamar de hipocentro, é o foco do tremor no interior da crosta, da litosfera, que vai se propagar na rocha através de ondas sísmicas, chegando à superfície. O primeiro ponto da superfície onde o tremor se manifesta, nós vamos chamar de epicentro. Hipocentro é o ponto de origem do tremor, é o foco do tremor. Epicentro é onde esse tremor se manifesta na superfície. Tá? Não esqueça que são manifestações que ocorrem em virtude da movimentação tectônica. São manifestações que ocorrem a partir da liberação de energia que estarão se propagando através de ondas sísmicas na estrutura rochosa. Diferente estrutura rochosa, diferente propagação de ondas. Tá? Então, uma atividade sísmica de maior ou de menor intensidade vai estar relacionada também à estrutura rochosa, que vai permitir maior ou menor propagação dessa onda sísmica, maior ou menor velocidade dessa onda sísmica. Ok? Então fique atento, são vibrações. Então terremoto é uma vibração na litosfera, na estrutura rochosa, que tem seu ponto de origem hipocentro e a sua manifestação na superfície epicentro. Perfeito? Então é isso que você precisa entender, amiguinho.
Os agentes internos são agentes estruturais, porque vão provocar mudanças na superfície terrestre, na crosta terrestre. Essas mudanças podem ser montanhas, mudanças na estrutura rochosa, por exemplo, o metamorfismo, a atividade vulcânica. Então, todas essas manifestações que ocorrem no interior da litosfera são manifestações estruturais, originando dobramentos, abalos sísmicos, vulcanismo. E a movimentação de placas podem ser horizontais, levando à formação da orogênese, podem ser verticais, levando à formação da epirogênese. Ok? Então fiquem atentos a esse detalhezinho, amiguinho, para você mandar bem nos seus estudos. As placas podem ter 3 movimentações: convergentes, divergentes e transformantes ou conservativas. As placas podem se movimentar horizontalmente ou verticalmente. Perfeito? Então fiquem atentos a esses detalhezinhos, esse esqueminha que nós mostramos aqui, os 3, né, momentos do tectonismo. Aqui, ó, dobramentos, formação de dobramentos, os abalos sísmicos e a atividade vulcânica. Beleza? É essa a ideia que a gente gostaria de passar para vocês nesse momento. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. Esperamos vocês numa próxima aula, que vamos falar também de cada um deles, dos dobramentos, dos tipos de placas, dos abalos sísmicos e do vulcanismo, tá? Orogênese e pirogênese. Então, para que fique bem esclarecido para você cada um desses fenômenos relacionados à movimentação das placas, que nós vamos chamar aqui de tectonismo. Perfeito? Agentes internos ou endógenos na formação do relevo. Bacana? Deixe o seu likezinho, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Até uma próxima. Vou me afastar para que você possa dar aquele printzinho maroto na tela. E até uma próxima. Aquele abraço, sucesso. Yes! Valeu, galera!